Tá. Então, boa tarde a todos que estão participando da nossa aula neste momento. O professor vai aqui compartilhar com vocês a nossa atividade da semana anterior e desta semana, ok? Para nós corrigirmos o que nós não fizemos. Na semana passada, é 7º ano, não é isso? Não, aqui está 6º ano. Está errado, não está? O professor compartilhou a tela errada. Espera aí, aqui, ó. De 24 a 28. Ok. Não foi isso que o professor estava falando sobre esquema e resumo na semana passada? Sim. O professor falou sobre... O professor não comentou sobre o Pequeno Príncipe oralmente com vocês, mas pediu para vocês fazerem na aula número 2, leia o texto e copie as atividades e responda no caderno de língua portuguesa. É Maicon, não é isso? Sim. Maicon, vamos pegar o caderno, então, de língua portuguesa? Vou pegar aqui. Tá? Professor, eu já peguei. Só um momentinho, tá? Atividades... Ah, tá aqui. Língua portuguesa. Que isso, meu Deus do céu? Esquema no ano, eu quero 7º. O professor pegou o que é 7º ano. Portuguesa. Show, professor. Hoje nós estamos com alguns colegas. Olha que coisa mais boa. Nós estamos com mais pessoas na sala. Então, deixa o professor anotar aqui. Maria Vitória. Maria Victória, né? Victor. Vitor. É Vitor o quê, Victor? Nicolas, né? O professor já colocou aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vamos começar. O professor vai apresentar aqui. Aqui é atividade 7. Tá vendo? Estão Sim. visualizando? Sim. Então, vamos ver aqui. Leia o texto abaixo. O Pequeno Príncipe. Vocês já viram esse livro aqui, O Pequeno Príncipe? Sim. Sim. Já viram? Sim. Ele conta a história de um príncipe, não é isso? Então, vamos ver aqui. O autor do livro é o personagem principal da história, que assume também o papel de narrador. Então, ele é um narrador personagem. Contando sobre o fatídico dia em que seu avião teria caído no meio do deserto do Saara. Lá o personagem principal... Olha que coisa boa, mais um aluno. Lá o personagem principal adormece e, ao acordar, se depara com o Pequeno Príncipe, que pede para que ele desenhe um cordeiro numa folha de papel. Boa tarde, O protagonista é frustrado em relação aos seus desenhos, pois nunca ninguém conseguiu interpretar as suas artes de forma correta. Ao longo da história, o Pequeno Príncipe vai narrando as suas aventuras para o protagonista.
O jovem estaria à procura de um carneiro para comer as árvores que estariam crescendo em excesso em sua terra, um asteroide conhecido por B612, que teria apenas uma rosa vermelha e 3 vulcões, sendo um deles inativo. Ao ouvir as aventuras do Pequeno Príncipe, o protagonista vai percebendo como as pessoas deixam de dar valor às pequenas coisas da vida, conforme vão crescendo. Então, o Pequeno Príncipe, aqui é um resumo. Mas está contando o final da história? Não. Está contando o meio da história todinho, mãe? Não. Porque senão não vai ter graça de nós lermos o livro, ok? Este texto é um exemplo de conto, uma crônica, um resumo ou um roteiro de filme? O que ele é? Nós estamos falando de quê? Resumo. Resumo, não é isso? Resumo. Sim, professor. Então, a resposta seria resumo. A Resumo. letra C, correto? Correto, meninas? Sim. Vocês sabem o que é um resumo, os meninos que estão na sala? Sim. Um resumo, pessoal, é a sintetização de um texto e das suas ideias. Nós começamos a falar no nosso plano de estudo lá da aula anterior. Ok? Então, um resumo... Sim, o senhor fez uma aula no Zoom explicando Isso. sobre resumo. Fala sobre o texto, preservando, então, integralmente suas ideias. Então, um resumo de uma ideia. Ok? Então, número 2. Qual é o assunto do texto lido? Qual que é o assunto do texto lido? Leiam, por favor. Quem vai ler para o professor? O assunto do resumo é uma história de um personagem também, narrador, que estava em um avião e cai no deserto. Lá encontrar o Pequeno Príncipe, eles ficam amigos e trocam experiências sobre o planeta onde moram. Existem outros personagens também, como a Rosa Vermelha? Isso. Então, meninos, vamos fazer o seguinte. Aqui tem uma resposta, não tem? Sim. Vamos fazer um resumo dela para vocês responderem correto. O assunto é o quê? É a história... Professora, eu não estou conseguindo te ouvir. O professor está fazendo um resumo. É a história de um personagem que estava em um avião e caiu aonde? No deserto. No deserto. Ok? Encontra quem? O O Pequeno Príncipe. Pronto. Nós resumimos a história, não resumiu? Sim. Então, vamos copiar a resposta certa no nosso plano de estudo. Quem está com o nosso plano de estudo em mãos, vamos fazer a correção. Por favor. Ok? Ok. Só o professor ver uma coisa aqui. Esse aqui não. É aqui. No resumo, é possível observar a sequência, não é isso? Cadê? No resumo, é possível observar a sequência das ações. Como isso ocorreu? Vamos ver aqui. Cadê? O professor coloca aqui. Como isso aconteceu? Vamos colocar as respostas. Cadê? Não está aparecendo aqui. Aqui apareceu. Sim, é possível ou não? Sim, possível. Sim. Uma sequência resumida
através da leitura dos parágrafos. Ok? Só isso. Tudo bem? Ok, tudo bem. Número 4. Quem vai ler a número 4 para nós? Não o desfecho é revelado através da leitura da obra se escreve o final, as pessoas podem perder o interesse na leitura da obra. Isso. No resumo, apresenta o trecho da história. Por que isso? No resumo, apresenta o desfecho da história? Apresenta ou não? Não. Por que isso não acontece? Isso que a aluna acabou de falar. Entendeu? Não apresenta o desfecho, porque as pessoas podem perder o interesse da leitura. Obra, o interesse da leitura. Então, vamos colocar a nossa resposta aí no nosso caderno. Não é verdade? Cadê? Faltando aqui, ó. Cadê? Não. É revelado através da leitura da obra. As pessoas podem perder o interesse na leitura da obra. Que eu te contar um livro todinho, você vai ler ele? Sim. Que eu te contar o livro, você vai ler ele? Não. Não. Entendeu? Vamos olhar a próxima. Vamos continuar o nosso plano de estudo. Deixa o professor sair daqui. E pegar aqui, só um momentinho. Copie as atividades abaixo e responda no caderno de língua portuguesa. Observe o esquema e o planejamento de uma redação. O que é um esquema? Pessoal, nas aulas anteriores, o professor falou que era esquema. O que é um esquema mesmo? É nós colocarmos em ordem os nossos pensamentos. E depois, quando nós olhamos o esquema, nós podemos fazer um relato, não é isso? Então, vamos observar aqui um esquema de um planejamento de uma redação. Deixa o professor aumentar aqui, que o professor não consegue ler, não. Aumentou aí para vocês também ou não? Olha aqui. Introdução. Resgate histórico. Eu vou fazer, então, na introdução, um resgate histórico. No argumento 1, eu vou usar a violência doméstica. No argumento 2, eu vou usar a mídia como objeto sexual. E na conclusão, necessidade de mudanças, punições mais rígidas. Então, isso aqui, meninos, que vocês estão vendo, seria o quê? Eu fiz um esquema da redação que eu vou escrever. Não é isso? Não é isso? Sim. Tem como eu pedir para vocês escreverem uma redação com esse esquema? Acho que sim. Tem, não tem? Então, primeiro, vocês vão começar lá a falar a introdução sobre o resgate histórico da mulher, a desvalorização, a sociedade patriarcal, que isso é uma classificação dentro da história, o professor não vai falar sobre isso agora, a necessidade de mudanças, que a mulher ela vem sendo desvalorizada desde o princípio dos tempos, mas que isso ocorreu uma mudança, não é verdade? Que há uma necessidade de mudança. A mulher queria votar, por exemplo, não é isso? Não é isso? Sim. Então, nós podemos olhar a mulher na sociedade ao longo dos anos. Depois fala da violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Mulheres têm medo, vergonha e não denunciam. Mulher apanha calada, mas não fala. Isso acontece? Sim. Então, isso é meu argumento 1. Então, eu ia argumentar falando isso.
O meu argumento 2 era, por exemplo, o mercado de trabalho para as mulheres, que as mulheres têm que cuidar dos filhos, têm que cuidar de casa. Então, é uma atividade diferencial. E a conclusão seria uma necessidade de mudanças, punições mais rígidas. Vocês entenderam o que é esse esquema na realidade? Sim. Maioria não entendeu o que estava sendo mostrado aqui. Só passou os olhos e nem pensou o que era. Então, o esquema, ele contém palavras. Olha aqui para vocês verem aqui do lado. Palavras que vão remeter a muitos textos. Por exemplo, o resgate histórico da mulher. Eu posso escrever nele uma linha? Não. Não, ele é demorado, não é? Tem muitas Ele é coisas para falar. Aqui, vem essas questões para vocês responderem. Olha aqui. Síntese das ideias principais do texto, organizadas através de palavras-chave, em torno das quais é possível adquirir grandes quantidades de conhecimentos. Quais as expressões ou palavras-chave que serão desenvolvidas na conclusão da redação? Quais são as palavras-chave que eu posso colocar? Quais são as palavras-chave? Oi? Quais são as palavras-chave, gente? O que é isso? Vamos olhar aqui. Necessidade de mudanças, punições mais rígidas, papel das escolas, não é essas palavras-chave? Sim. Então, isso é a resposta. Alguém tinha respondido ou não? Não. Não? Então, aqui está a resposta. As palavras-chave. Pronto. A próxima questão. Vocês estão vendo. Qual sequência do esquema é possível notar as consequências do problema apresentado? A número 1. A número 1. Desculpa. O argumento 1. O argumento 1 apresenta as consequências, a violência doméstica, não é isso? Qual sequência do esquema é possível notar as consequências do problema apresentado? Onde que fala de consequência? Não estou conseguindo te ouvir. Tem um aberto e o professor está tendo microfonia. Quem está com o áudio aberto que pode fechar? Estão me ouvindo agora? Sim. A resposta é argumento 1. Aqui no argumento 1, nós temos, então, a sequência que apresenta do problema apresentado. Seria o quê? A violência doméstica gera o quê? A Maria da Penha. E o que as mulheres têm acontecido com as mulheres? Ela não tem denunciado. Então, a resposta da 6 seria o quê? Qual que é? Deixa o professor colocar aqui para vocês. Espera aí. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. No argumento 1, nota-se que o autor apresentou as consequências. Violência doméstica, as mulheres com vergonha e medo que não denunciam.
Esta é a resposta. Ok? Ok. Pessoal, este próximo esquema aqui embaixo, que fala sobre em direção à luz, o professor não tem como fazer ele, que ele é pessoal. O que vocês irão fazer aqui? Vocês vão ler em direção à luz esse texto que fala sobre o experimento científico, que é sobre a luz, as plantas crescerem em direção à luz, isso é certo, ok? E vocês vão fazer um esquema. Aqui embaixo está apresentando esse esquema aqui, esse modelo aqui de esquema. Precisa seguir esse aqui? Não. Vocês podem ficar à vontade em fazer um esquema, da forma que vocês acharem melhor, ok? Tudo bem? Ok. Alguma dúvida sobre o plano de estudo da aula da semana passada? Não. Nenhum, não é Não. verdade? Nenhum. Então, vamos olhar o nosso plano de estudo desta semana. Deixa o professor compartilhar aqui. O professor vai compartilhar ele porque... Cadê? A primeira aula é bem simples. O professor pede para vocês observar um experimento. Estão vendo o experimento aqui? Sim. Eu não Sim. quero que vocês façam nada. Eu só quero que vocês desenhem igualzinho está aqui. Ai, professor, essa é a aula? É. Eu quero que vocês façam desse jeitinho que está aqui. Porque depois o professor vai explicar esse esquema aqui todinho. Ok? Dessa maneira, professor, cada detalhe? Desse jeitinho, da mesma forma, para não tirar nenhum do lugar. Ok. Vocês estão vendo que estão desenhados até com pauzinho, né? É, para ficar mais fácil. Isso. Então, quem não souber desenhar, é para desenhar de pauzinho. Quem souber desenhar bem, faz um menino bonitinho, faz uma mocinha, entendeu? Mas fica ao critério de vocês. O desenho é dessa forma. Só os desenhos que estão em pauzinho que vocês podem desenhar de outra forma, ok? Tudo Ok. bem? Todo mundo sabe o que é the end? O final, né? Sim. Todo mundo sabe o que é É. final em inglês. Tá bom? Então, pessoal, deixa eu desligar aqui. Eu quero agradecer a participação de cada um de vocês. Lembrando, temos duas Maria Eduarda. Deixa o professor olhar aqui a chamada. Espera aí, como que está aqui. Tem a Maria Vitória, tem a Maria Eduarda. Nicolas já está aqui. Gabriel, o professor não escreveu o nome dele aqui. Gabriel. Ok. Todos estão aqui. Nicolas, tem acento aqui no A. Tá bom? Então, o professor agradece a cada um de vocês. E amanhã, o professor grava a aula lá da escola, ok? Ok. Tá bom? Abraço, meninos. Tá. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.